Então vamos embora para o vídeo. Jogo enroscado, o adversário tem a segunda, nesse momento, melhor campanha do Campeonato Paulista, tá ali brigando com o Corinthians pela primeira posição, 5 vitórias seguidas do Mirassol, então não é um jogo mole não, vamos passar o trator, não é isso, time de Série A. E tem mais uma questão desse jogo, Arnaldo, onde vai passar essa partida? Tironi, a gente foi atrás disso, né? Primeiro, onde vai passar? Porque a gente teve lá o Botafogo e São Paulo e começamos a analisar que vários jogos do São Paulo, nessa fase do Paulista, não estariam nem na TV fechada e nem na TV aberta. E por isso, esse jogo do Mirassol é um deles, o jogo de sábado contra o Bragantino é outro deles, e por isso a gente foi atrás para tentar minimamente facilitar para vocês o acompanhamento dessas partidas de futebol, para quem não puder ir ao Morumbi. É um bom jogo para ir, mas quem não puder vai acompanhar com o Tironi, né, Tironi? Onde você vai acompanhar o jogo? Então é o seguinte, senhores, hoje viemos com a informação. O jogo vai passar no Wallplay, não, Valdes. Então, vamos lá. Sim, é o time principal do São Paulo, com o quarteto naquele esquema ainda de revezamento 2-por-1 do Zubeldia. A partir do jogo com o Bragantino, sábado, a coisa vai mudar um pouco. O São Paulo vai fazer 4 jogos numa semana. Mas esse jogo, aliás, para quem for ao Morumbi, ao contrário da minha pessoa, é bom ir, porque o próximo jogo do Morumbi, quiçá, só lá na penúltima rodada contra a Ponte Preta, porque vai ter show da Shakira e o São Paulo vai jogar em Brasília. Então o Morumbi vai ficar um bom tempo sem São Paulo, né? Nesse jogo do Morumbi, em tese é o time principal, com o quarteto. As dúvidas eram 2 jogadores, os argentinos lesionados, o Alan Franco, que não jogou contra o Santos, e o Enzo Dias, que saiu machucado. Faz falta, né? Foi o melhor jogador ano passado. O Enzo Dias treinou normalmente, foi só uma paulistinha. O Alan Franco fez um treino e meio, na verdade. Ele deve ser relacionado, mas não é garantia que ele comece jogando. Depende de como ele reagir. O São Paulo está tendo muito cuidado com o Alan Franco para não lesionar o jogador. Então ele quer jogar, participou do treino de terça, parte do treino de segunda. Ainda, digamos, é dúvida para esse jogo, mas tem boa chance de atuar. Bom, e o resto do time é o time do Santos, nas laterais. A gente vai falar sobre laterais já, tá? Igor Vinícius de um lado e Enzo do outro, que você acabou de falar que deve jogar. Então, beleza, tem... não, deveria pôr os Ferrarese, mas acho que não, vai ser o Igor Vinícius mesmo. Isso. Pablo Maia, Alisson, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri, o quarteto. Isso. E a dupla Arboleda e Alan Franco, ou Arboleda e Sabino, dependendo da recuperação. Bom, ótimo teste bom pro São Paulo. Outro jogo cascudo do São Paulo, né? Foram 3 jogos cascudos, Corinthians, Santos e agora esse do Mirassol. Na sequência, né? Na sequência. Depois vai ter 2 jogos relativamente mais simples, né? Então, mas antes dos dois... Limeira e Velo. Mas antes dos jogos mais simples em Brasília, é Bragantino e Bragança. Ou seja, a tabelinha, ela reservou a sequência de times da Série A praticamente encavalados, né? Sim. Então essa é a situação do São Paulo nessa busca primeiro pela liderança da chave, depois por uma campanha a melhor possível, né? Do outro. Porém os outros chegaram. O Cedric foi apresentado e o Wendel desembarcou no Brasil. São os caras aí que, em tese, serão os titulares da posição. Aí eu te falo pra você, do lado esquerdo, como a galera tá gostando do Enzo Dias, tá tudo bem, o Wendel acabou de chegar, chegou ontem, ainda falou que a perna para ficar leve, para ele poder jogar e não sei o que, né? Aí no desembarque. Do outro lado, a história me parece um pouco diferente. É um contrato meio estranho, de 3 meses, do Cedric, que tá treinando para ver se dá para jogar, se não dá, mas a torcida tá enlouquecida, porque a lateral direita tem sido um problema, pelo menos no olhar dos torcedores. Precisa de um jogador, que não pode ser o Igor Vinícius, sei lá. Não é isso? Não é por aí o cenário? Vamos lá. Primeiro pela lateral esquerda, que é mais fácil, como você disse, né? Agora o São Paulo tem 2 laterais esquerdos rodados, cascudos, experientes. O Enzo tem 29 anos, começou bem, o Wendel chegou, 31 anos, foi liberado antes pelo Porto, depois daquela negociação que o Júlio Casares classificou como necessária, né? Eximiu um pouco a responsabilidade dele e da direção como presidente, para variar, né? Colocando mais, não seria tão aproveitado pelo treinador, tal, aquela coisa toda, que é mais ou menos o modus operandi, mas aí ele classifica a negociação do William e do Moreira, que proporcionaram a chegada antes do Wendel, como uma venda possível
oportuna e necessária, palavras de Júlio Casares, tá? Sobre o William Gomes, também empréstimo do Moreira. Lateral esquerdo, o Wendel, lembramos sempre disso, optou pelo São Paulo desde lá do início, disse não para 10 clubes do Brasil, firmou pré-contrato, fez questão de jogar no São Paulo, é amigo lá de base de infância do Alisson, vem babando, mas sempre com o objetivo de disputar a Copa do Mundo. Ele foi titular da Copa América, né, com o Dorival, depois perdeu espaço no Porto, perdeu espaço na seleção. Isso, para mim, dificulta um pouco a ideia que já está sendo discutida também de uma possibilidade de jogarem juntos, Enzo e o Wendel. O Wendel de ponta, o Wendel na segunda linha. Segunda linha. Tem que combinar com o Wendel, né? Com esse plano de seu lateral. Tem que combinar com quem sai também, né? Isso. Eu tô falando uma opção tática que já é utilizada de vez em quando, com Ferreirinha sobretudo, mas ele poderia, já jogou assim, jogar na segunda linha. Mas, em princípio, é uma disputa entre os dois, né? Entre Enzo e o Wendel. E também por isso, né? O Enzo se negou a ficar fora de qualquer treino, tomou uma pancada. Não pode dar brecha agora o Enzo, né? Que o Wendel tá chegando. Então todas as cadeiras são leito, os jogadores virem ali tranquilos, poderem descansar nas viagens mais longas, principalmente pensando agora em Libertadores, né, que terão viagens bem longas e essa aeronave consegue fazer qualquer local da América do Sul sem nenhuma escala. Então o voo é direto, vai, depois do jogo já pode voltar. Então o São Paulo também, já desde o ano passado, tem feito esses voos fretados, mas ainda com uma aeronave que não tinha essa questão da classe executiva. Cada jogador ia ali sozinho na sua trinca de cadeiras, mas agora sim, a partir aí, depois do Paulistão, esse viagem para Brasília ainda não, ainda vai com o avião antigo, mas a partir depois aí do Paulistão para Brasileiro e Libertadores, já com a viagem com o avião só de classe executiva, avião personalizado que demorou quase um ano para ficar pronto, Luiz. Era para ter chegado em abril do ano passado, ainda ficou em reformas e agora está nos últimos trâmites aí. Pelo que eu vi, falta colocar o carpete e conseguir os trâmites burocráticos para a liberação. E aí sim o São Paulo poder viajar só de classe executiva. O São Paulo joga com o Mirassol em casa nessa quarta-feira, jogo difícil. O Mirassol tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Depois encara o Bragantino fora no fim de semana. O Bragantino moleza? Moleza. Ó, sei não, lá, né? Porque Pressionado. de novo vai começar a acontecer com o Bragantino, acontecendo no Brasileiro. Se não bobear, cai no Paulista. A Inter de Limeira em casa, e quando você fala casa, não é bem casa, né? Porque vai jogar em Brasília. Isso é uma diferença. O mesmo vale para o Velo Clube. É claro. 2 jogos em Brasília, Inter de Limeira e Velo Clube. Eu acho que menos mal. Não. Só o jogo contra o Palmeiras vai mudar de mando. Da Inter de Limeira. Eu vi hoje um comunicado da diretoria da Inter. Vamos checar, pedir para alguém dar uma olhada. O quê? O jogo contra o São Paulo vai ser em Limeira. Não, é manda de São Paulo. Não, manda de São Paulo. Vai ser São Paulo levou São Paulo tá jogando em Brasília porque não tem campo. Tem show da Shakira. Morumbis. 2 jogos em Brasília. Geral. Então, Inter de Limeira e Velo Clube. Brasília. É ruim, mas acho que são 2 jogos na sequência contra adversário que dá pra você ganhar. Vai. Fica lá? Fica lá. Um jogo é segunda, outro é quinta. O São Paulo, o calendário é igual ao do Corinthians. Você vai jogar sábado e segunda, 48 horas de diferença. Igualzinho o Corinthians fez agora. Que não é sábado e quarta, então? Porque o outro é quinta. Você tem 4 jogos na semana. Verdade. Não, desculpa. É igualzinho o Corinthians, Lembrando, assim como o Corinthians era o culpado, entre aspas, porque ele tem a pré-Libertadores, a federação não tem culpa que o São Paulo foi para a Flórida. Então ajudou na primeira rodada tirando o jogo da Inter e agora jogou ali no meio. Não tem muito pau de correr. Tem culpa de ter inventado um calendário que começa em janeiro. Não, isso não estava no horizonte, nem pro Corinthians. Não é culpa do São Paulo ter ido lá para pré-temporada. Isso. Que, aliás, nós vamos discutir isso ainda, hein? Pré-temporada viajandona. São Paulo tá até agora adorando isso, vamos ver. Exatamente. Por enquanto o Flamengo também. Achou que foi incrível a pré-temporada lá. Ganhou uma taça já e tudo. Aí tem o Palmeiras, bota lá de novo na tela, por favor. Tem o Palmeiras, depois a Ponte Preta em casa, São Bernardo fora. Então é o Velo na quinta em Brasília e o Palmeiras domingo, é isso? Isso. Velo quinta em Brasília e Palmeiras domingo. Tá mole, hein? Não, aí muda um pouco, só se deu bem. Percebeu? O Palmeiras só se deu bem. Ele pegou o Corinthians nessa mesma semana. Vai pegar o Corinthians esfolado e o São Paulo esfolado. Naquele revezamento do Zubiedia, como fica, vai mudar, né? É isso mesmo. Né? Pô, e aí, como é que fica? Aí, o provável que aconteça é que a partir do Bragantino tenha um jogo sim, um não. Antes eram 2 jogos sim, um não, no time titular. Mirassol titular, certo? Mirassol titular. Amanhã. Depois o Bragantino vai ser o reserva, em princípio. O Inter de Limeira o titular. Viaja o grupo todo para Brasília. O Inter de Limeira titular, o Velo Clube reserva e o Palmeiras titular. Né? E aí, classificado, talvez cuide já para as quartas de final, talvez um pouco aí, né? Acho talvez depende. São Bernardo, né? Mas aí tá muito colado nas quartas. Mas assim, a vantagem lá. é que o São Paulo chegar em... O Novo Horizontino perdeu de novo.
né, que é o adversário principal do São Paulo no grupo. Né? Então, é diferente do Mirassol e do São Bernardo, que estão botando a pressão. O São Paulo pode chegar por fim aí, depois do jogo contra o Palmeiras, já praticamente classificado em primeiro no seu grupo. Se ganhar os dois de Brasília. Isso, se ele ganha os 2 jogos de Brasília, mesmo que ele não ganhe do Palmeiras, ele pode chegar lá classificado, aí dá pro São Paulo descansar essa turma aí pensando nas quartas de final. Não vai ter a melhor campanha mesmo, possivelmente. Então, mas o campeonato não é que tá. Por isso que esse campeonato ele amarra o time. Não vai ser o primeiro, mas é melhor ser o segundo do que o terceiro. Campanha. É melhor ser o terceiro que o quarto. É melhor. Né? Você desprezar a classificação geral quando está chegando no final é uma besteira. Tem razão. É tida como a geração de ouro. 06, né? A geração de ouro. 2006. 2006. Que tem Ferreira, William, o Alves, sim, o Henrique, o menino agora que machucou, que é um baita Hugo, jogador. O Hugo, também lá do SCA, né? Hugo Leonardo. Também do SCA. O Ferreira também vem de lá, né? Do SCA, né? Não, Ferreira não. O Hugo vem de lá, o Cauê, o zagueiro que acabou saindo agora. Sim. O Edmilson tinha praticamente quase 10 jogadores, né? Formou 10 jogadores no SCA e acabou cedendo praticamente quase 10 jogadores só pro São Paulo. Tinha um lateral direito também que era do SCA Brasil, que eu não lembro o nome dele agora. E qual que foi a primeira coisa que te chamou a atenção no futebol do Rian? Porque, assim, a gente imagina, assim, é um menino de 13 anos, né? O que você viu nele que falou, putz, esse garoto me interessa, assim? Porque eu entendi, o Edmilson chamou os empresários que ele conhecia, mas você também, eu imagino que tem que querer, né, trabalhar com um atleta, né? E a gente vai observar jogos, né? Lógico. O que te chamou mais atenção nele? Desde aquela época? O Rian ele tinha muita facilidade de fazer gols. Desde moleque, se você pegar o histórico dele assim, né? Desde o SCA, você vê que ele tinha uma facilidade, só que ele jogava numa característica diferente. Ele jogava mais de lado de campo. Mas mesmo assim fazia gols. Porque no Palmeiras quem era o centroavante era o Hendrick, né? Não é isso? Se eu não me engano, acho que era o Luigi, né? Eles tinham o Luigi, ele é dessa geração, Luigi, Hendrick, enfim. E ele jogava um pouco mais de lado de campo, mas fazia gols. Se eu não me engano, o atacante do São Paulo acaba se lesionando, e aí quando o Menta também, por conhecimento de estar todos os dias com os garotos, faz a transição dele de colocar ele jogar por dentro, pro centro, e aí coloca o Ferreira de um lado e o Henrique do outro lado, que o Henrique também está no profissional de São Paulo. E aí foi um casamento perfeito, porque, pô, 2 jogadores de muita velocidade, e o Rian não tem tanta velocidade como os dois têm. O Rian acaba sendo muito mais técnico, e tem mais gol do que os dois, né? Como o Henrique e o Ferreira. E aí foi nessa sacada do Menta que foi fantástica, né? De conhecer o jogador, de ter essa mudança, fazer essa transição de posição. E aí, dentro disso daí, ele começou a se destacar cada vez mais, né? E aí começou essa febre de gols que tá até o momento agora. 43 jogos no ano passado, né? Questões. A conversa é que o cara chega nas mesmas condições do Sabino. Vai lá, dá uma treinada, um contratinho de 3 meses para ver como é que fica e tudo mais. Estranhamente, foi a mesma situação do Sabino. O Sabino nem se apresentou, foi lá, treinou meio escondido e de repente jogou. Agora o Cédric já chegou camisa 6, presidente e tal. A história é um pouco diferente. Esse é um. E o Wendel chegando aí também, não deve estar pronto para jogar, mas chegou também. São casos bem diferentes, né? Eu acho que o Wendel é uma tentativa do São Paulo desde o ano passado, protelando, o São Paulo tentou antecipar no pré-contrato, uma tentativa do São Paulo desde o ano passado, protelando, o São Paulo tentou antecipar no pré-contrato. Os negócios do São Paulo, elas são simples de explicar em 2025. Elas não podem envolver a pactuação com os atletas, não implica pagamento de dinheiro algum a outro clube. Foi o caso do quarto, o Wendel, né? Então eram 3 ou 4. Como demorou a vir o Wendel, veio o Enzo Dias, então foram 4. O que essa é uma característica que eu acho que é o oposto do que eu vejo o Palmeiras fazer nos últimos tempos. Por isso que comparar Palmeiras e São Paulo é muito difícil hoje, inclusive em termos de formação de elenco e tal, nem em termos econômicos eu falo. O São Paulo só consegue contratar
no limite financeiro que ele tem hoje ainda mais, jogadores veteranos. O Palmeiras não quer... A minha impressão é que o Palmeiras nunca mais vai contratar um Felipe Anderson na minha vida. A minha impressão vendo de longe. O Felipe Anderson é o típico reforço que o São Paulo contrata. É um cara que vai se ficar livre no mercado, já encerrou o contrato, vem sem pagamento de direito e tal. Porque o Palmeiras não precisa contratar esse tipo de jogador. Ele pode contratar jogadores no auge, como é o caso dessa procura, por enquanto, inócua do Paulinho. Paulinho. Vai pagar 18 milhões de euros para um jogador. As posições do São Paulo, as mais carentes eram as laterais, né? Então, esses dois jogadores, eu acho que a lateral esquerda, sobretudo, agora me parece resolvida, né? A lateral esquerda passou o ano inteiro passado praticamente só com o Wellington, agora tem Enzo Dias e o Wendel. 29 anos, 31 anos. A lateral direita, que o Cédric ocupa, é uma outra coisa. E essa contratação é toda... Não tem nada a ver com o Wendel, né? O técnico não indicou, oportunidade de mercado, empresário mesmo do Oscar, amigo do Casares, indica, fica aí para treinar e tal. E o Cédric não joga há um ano... Diferentemente do Wendel, que estava em atividade no Porto, mesmo que estivesse na reserva, o Cédric, até ele conseguir jogar ou mostrar alguma coisa, é só aí que ele se parece com o Sabino. De fato, o Sabino estava inativo, não há tanto tempo, mas há algum tempo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Por nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!